Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós." Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos." O texto do Evangelho de São João, que acabamos de ouvir, relata-nos, por um lado, o primeiro encontro de Cristo ressuscitado com os apóstolos e, por outro lado, o envio destes com a primeira entrega do Espírito Santo. São João, ao escrever 60 anos depois dos acontecimentos, começa por situar a cena. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana. Esta cena passa-se num domingo, o dia do Senhor. É de tarde, ou seja, é a hora em que os cristãos costumam reunir-se para a celebração do dia do Senhor. Estamos em Jerusalém, numa divisão de uma casa com as portas trancadas, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos. Conseguimos distinguir 3 momentos distintos. O primeiro momento: o lugar está trancado. Os discípulos estão apavorados. Todos tinham medo. Medo das autoridades judaicas, medo porque perderam as referências, medo porque não sabiam mais a quem recorrer. Na verdade, aquele a quem recorriam, Jesus, que lhes dava paz, morrera. Medo porque não estavam mais em paz. Temos um segundo momento. Jesus aparece e coloca-se no meio deles. Ao reencontrarem Jesus, a reação imediata dos discípulos é de se encherem de uma alegria profunda por verem o Senhor. Recuperam a paz e a confiança. Redescobrem o Mestre como centro de referência. Dele recebem as coordenadas que os levam a superar o medo e a incerteza. Diante dos sinais das suas mãos e do peito, que evocam o amor total expresso na cruz, os discípulos sentem que nem o sofrimento, nem a morte, nem a violência do mundo poderão detê-los. A ressurreição de Jesus é um acontecimento de ordem sobrenatural. São João já tinha falado da ressurreição de Lázaro como um sinal de que Jesus tinha poder sobre a morte. Jesus tinha afirmado: "Eu sou a ressurreição e a vida." Mas a ressurreição de Lázaro foi um tornar a viver, um voltar atrás à vida natural, para um tempo mais tarde voltar a viver. A ressurreição de Jesus é um passo para a frente. É um vencer a morte para uma vida que não mais acaba. Jesus continua a ser o mesmo, mas de modo diferente, tendo ultrapassado as barreiras naturais e físicas. É isto que São João quer dizer ao apresentar Jesus, quando surge no meio dos discípulos, estando as portas fechadas. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Jesus faz-se presente para os seus sempre que quer, em qualquer circunstância. A paz não é apenas uma saudação ou um desejo, mas o dom efetivo da paz, conforme Jesus já tinha dito. "Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz." A seguir, faz-se reconhecer, apresentando-se como o mesmo que foi crucificado, com os sinais da morte, o lado, as mãos e os pés. Aquele que se apresenta diante dos discípulos não é apenas o Mestre, não é o personagem do passado, é realmente o Senhor. E com a sua ressurreição, Jesus demonstrou ser verdadeiro Deus, porque é o Senhor da vida e da morte. Ele já tinha anunciado aos seus amigos que, com a sua visita depois da paixão e morte, o seu coração seria inundado por uma enorme alegria. Por isso,
Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Temos um terceiro momento. Jesus repete: a paz esteja convosco. E prossegue: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E em seguida soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ficarão retidos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus, o enviado por excelência, envia os seus discípulos. O como não é uma simples comparação entre dois atos de envio, mas a continuidade intrínseca de uma missão única. Jesus, o Filho, estende aos discípulos a sua própria missão que ele recebeu do Pai. Para esta missão, Jesus comunica soprando aos seus discípulos o Espírito Santo. Recebem o sopro. Na criação do homem, Deus insuflou-lhes nas narinas o sopro da vida. Agora é Jesus quem faz dos seus discípulos homens novos, animando-os com uma alegria diferente, a força de Deus, o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, confere aos seus discípulos o poder de perdoar os pecados, o poder que é reservado a Deus e a seu Filho, na medida em que se trata da mesma missão salvadora. Vivificados pelo sopro do Espírito Santo, os discípulos constituem a comunidade da nova aliança e são enviados a testemunhar ao mundo, em gestos e palavras, a vida que o Pai deseja oferecer a toda a humanidade. Assim, quem aceitar a proposta do perdão dos pecados será integrado na comunidade de Jesus, que, animada pelo Espírito Santo, será mediadora da oferta do amor misericordioso do Pai. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos.